Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você clicou nesse vídeo pelo título ou pela thumbnail, é porque existe uma inquietação aí dentro, uma vontade de mudar, de buscar segurança, qualidade de vida e talvez de reescrever a história de sua família, continuando e ao mesmo tempo recomeçando em um outro local. Você olha para o mapa da Europa e vê duas portas de entrada brilhando, Portugal e Espanha. De um lado a facilidade da língua e do outro uma economia mais robusta, um estilo de vida vibrante, mas a dúvida que te paralisa é: eu estou procrastinando por quê? Aonde eu vou ter chance de dar mais certo? Aonde o meu dinheiro vai render? Onde meus filhos serão mais felizes? A minha esposa ou meu marido? Eu sou especialista em planejamento de imigração. Por quê? Morei na Europa em 4 países diferentes e hoje nós vamos ter uma conversinha rasa e direta. Esqueça aqueles vídeos de 3 minutos, shorts, pessoas que só querem te vender coisas, que te mostram apenas os pontos turísticos, a maravilha. Hoje nós vamos mergulhar fundo. Eu preparei uma verdadeira aula, uma grande pesquisa e conhecimentos que eu tenho. Um dossiê completo comparando Portugal e Espanha. Em 2025, preparando para 26. Analiso vistos, custos de vida, supermercado, conta de luz, mercado de trabalho, saúde pública, adaptação cultural e mais. Permaneça comigo até o último segundo desse vídeo, vai valer a pena. Porque a decisão que você vai tomar no final do vídeo vai te economizar milhares de euros e evitar que você volte para o Brasil frustrado. Vamos dissecar a realidade nua e crua e viver na Península Ibérica. Prepare o caderno, anote. Vamos começar nossa imersão, sem exagero. Vou começar pelo pilar que sustenta todo o seu sonho, a burocracia e os vistos, documentação. Muita gente erra. O brasileiro tem a tendência de achar que lá na hora sempre se resolve, e é aí que o sonho vira pesadelo. Em 2025, essas regras começaram a mudar a partir de abril e maio. Estão muito mais rígidas, mas também mais claras e diretas, para quem tem a informação correta, se planeja e tem resiliência. Falando de Portugal primeiro. Portugal sempre foi visto como a mãe gentil, aquela mãe que acolhe os brasileiros, e de fato a barreira de entrada burocrática é menor, mas não se engane, ela existe, não é fácil. Nós temos hoje caminhos muito claros. Se você é, por exemplo, aposentado, vive de renda, de investimentos, o visto D7 continua sendo a joia da coroa, D de dado, 7. Mas atenção, os valores de comprovação subiram. Não basta mais apenas ter o salário mínimo português na conta, 870 euros hoje. Você precisa provar estabilidade, uma renda contínua. O governo português tem certeza de que você não vai usar o sistema de segurança social logo de cara, vivendo de benefícios, sem necessitar, sem contribuir com o país. A grande mudança recente, que ainda gera muita confusão, é o visto CPLP e o visto de procura de trabalho. Será que esse CPLP facilitou a regularização? Será que ele existe? Será que piorou? Será que melhorou? Facilitou imensamente para quem já está lá, ou para quem quer entrar com menos requisitos, porém aqui está o pulo do gato que ninguém te conta. Essa autorização de residência CPLP muitas vezes não te permite viajar livremente pela Europa, como outros vistos. Permite viver em Portugal. Você fica de certa forma preso, entre aspas, a Portugal, até conseguir a residência padrão ou a cidadania. Você sabia disso? Isso afeta seu planejamento de vida e suas viagens. Já o visto de procura de trabalho é excelente se você tem coragem de ir para a batalha, mas você tem um prazo. Se em 120 dias prorrogáveis por mais 60 você não tiver o contrato, você tem que voltar. E o mercado português, meus amigos, é lento nas contratações, burocrático. Porém, momentaneamente, esse visto de procura de trabalho para Portugal está suspenso. Vamos atravessar a fronteira e olhar para Espanha. A Espanha não tem um acordo CPLP, então a régua é mais alta? Depende do seu perfil, vamos analisar. Se você trabalha remotamente, online, a Espanha se tornou, na minha opinião, um dos melhores destinos do mundo em 2025, com visto de nômade digital, e também para 2026. Por quê? Não é pelo sol, é pela lei Beckham. Esse é um regime fiscal especial, onde você pode pagar uma taxa fixa de imposto dos rendimentos, o que é muito mais vantajoso com a tributação progressiva de Portugal, comparado, que morde uma fatia enorme do seu salário se você ganha bem. Então, tributário, melhor Espanha. Para quem não trabalha remoto, existe o visto de residência não lucrativa na Espanha. Ele é o primo do D7 português. Qual a diferença? Na Espanha, com esse visto, você pode não trabalhar localmente no primeiro ano de jeito nenhum. Em Portugal, com o D7, você pode até ter uma atividade profissional. Na Espanha, a não lucrativa é para quem quer viver de renda e gastar na Espanha. Não pode trabalhar na Espanha com esse de residência não lucrativa. Eles querem o seu dinheiro circulando na economia, crescendo o país, agregando, mas não querem você competindo por vagas de emprego.
E tem um detalhe crucial sobre cidadania que me João a longo prazo. Eu vou falar. Preste muita atenção. Em Portugal você pode pedir a cidadania após 7 anos, eram 5. Na Espanha, a regra geral eram 10 anos, mas calma, 10 anos é muito tempo. Para os cidadãos de países ibero-americanos como o Brasil, a Espanha concede a cidadania apenas após 2 anos de residência legal e continuada. 2 anos é um dos caminhos mais rápidos para o passaporte europeu vermelho, passaporte espanhol, que maravilha aí. Porém, uma informação que tenho certeza que você não sabe, a Espanha não aceita dupla cidadania como todos os países. Embora com o Brasil exista uma tolerância prática, é preciso estudar isso a fundo. Fale com advogados especializados e pesquise informações oficiais. Resumindo, Portugal é mais flexível na entrada e permite regularização mais fácil para quem chega sem muito dinheiro, mas o sistema público, a AIMA, está colapsado, não tem pessoas suficientes, muitas pessoas buscando, está atrasado. A Espanha é mais rígida, exige mais dinheiro em conta, mas uma vez lá dentro, a burocracia flui muito melhor e a cidadania pode ser muito mais rápido. Agora vamos falar daquilo que dói no bolso, o custo de vida, e aqui eu preciso desconstruir mitos. Muita gente diz, Portugal é mais barato, vai para lá. Será? Em 2025, a crise habitacional em Portugal, especialmente em Lisboa e Porto, distorceu completamente a realidade e a tendência é piorar em 26. Não estou sendo pessimista, realista. Vamos colocar na ponta do lápis o aluguel, ou como dizem em Portugal, arrendamento. Hoje, para você alugar um T1, um apartamento de 1 quarto, sala, cozinha e banheiro, decente em Lisboa, na capital, você dificilmente encontra por menos de 900 a 1.200. O pior não é o preço, é a exigência. Pedem 3, 4, 6 meses de adiantamento mais um fiador português ou que você esteja trabalhando. Quem acaba de chegar não tem fiador. Isso obriga o imigrante a se descapitalizar logo na chegada. No interior, em cidades como Castelo Branco ou Viseu, cai para 500 ou 600 euros. Cai, né? Mas aí entramos no problema do mercado de trabalho que falarei já já. Na Espanha, Madrid e Barcelona são caras? Sim, muito caras. Um piso, apartamento, vai custar de 1.100 a 1.300 euros. Mas a diferença está no poder de compra e na variedade das cidades médias, como Valência, Alicante, Málaga, Sevilha, Faro, Vigo, Santander, La Coruña e outras. A qualidade de vida com metrô, hospitais, a estrutura, praia, os aluguéis são menores em comparação a Lisboa e Porto. E o supermercado? Vamos fazer o teste do carrinho. Se você pegar 100 euros e for ao Pingo Doce ou Continente em Portugal, esses mercados, você enche um carrinho básico. Se pegar os mesmos 100 euros e for ao Mercadona na Espanha, você traz mais coisas. Eu já fiz esse teste e já morei nos 2 países. É impressionante, mas a alimentação básica, produtos de higiene e limpeza na Espanha costumam ser mais baratos ou ter o mesmo preço, mas as embalagens são maiores, então vale mais a pena. Além disso, o IVA, imposto sobre consumo, de muitos alimentos na Espanha é super reduzido. Outro ponto vital, energia e conforto térmico. As casas em Portugal, em sua grande maioria, são frias, muito frias, porque a construção é antiga, não tem isolamento, não todas, a maioria. Você vai gastar muito com aquecedor no inverno e vai sofrer com umidade. Os seus móveis, as suas roupas irão estragar. Na Espanha, o padrão construtivo tende a ser um pouco melhor, com aquecimento central mais comum nos prédios das grandes cidades, o que encarece o condomínio, mas te poupa na conta de luz individual e na saúde respiratória. Então, a Espanha nisso também é melhor, nessa parte térmica. As casas preparadas. No quesito financeiro, a equação é: Portugal tem custos fixos menores em serviços, mas o aluguel está desproporcional ao salário. Esse é o problema, quanto ganha para quanto gasta. A Espanha tem custos nominais um pouco mais altos, mas o que leva em troca? A qualidade de vida, a casa, a cidade. Muitas vezes o custo-benefício da Espanha vence, 80% das vezes. Isso nos leva diretamente ao motor da vida na Europa, o mercado de trabalho e os salários. É aqui que o sonho de muita gente esbarra no muro. As pessoas se confundem. Vou ser honesto, os salários em Portugal são um dos mais baixos para o padrão europeu. O salário mínimo subiu, sim, mas a média salarial é o problema. Um profissional qualificado, um engenheiro, um arquiteto, um gerente de marketing, uma pessoa de TI muitas vezes, chega em Portugal para ganhar 1.100 euros, 1.200 euros líquido. Com um aluguel de 800, sobra o quê? Esse é o problema. Sobra a conta do mercado e o passe do metro, que seria o metrô. A capacidade de poupança em Portugal para quem ganha salário local é baixíssima. E viver para pagar conta, pelo menos nos primeiros anos, não é nosso objetivo. Claro, se você é de TI, a bolha é outra, mas para o imigrante médio a luta é real. Mesmo assim é complicado. Na Espanha, o desemprego estrutural é historicamente alto.
É difícil achar emprego? Relativamente. Porém, quando você acha, paga-se melhor. O salário mínimo espanhol é significativamente maior do que o de Portugal e a progressão de carreira é mais palpável, mais viável, visível. Se você é um profissional de saúde, por exemplo, médico, enfermeiro, cuidador, a Espanha paga muito melhor que Portugal e as condições de trabalho costumam ser menos precárias. Não estou generalizando, mas tem a barreira da língua no trabalho. Portugal é mais próximo a nós. Em Portugal você chega falando, na Espanha você precisa do espanhol. E não se engane achando que o portunhol resolve uma entrevista de emprego. Não resolve. Se você fala espanhol, já tem o sotaque. Se você não fala, fica mais difícil. Eles valorizam quem fala o idioma corretamente. Se você vai para a Catalunha, que fica lá no nordeste da Espanha, Barcelona, na Galícia, que eles falam o galego no norte, e no basco o euskera. Então, são muitas diferenças na Espanha. Embora o castelhano funcione em todo lugar, para se integrar profissionalmente e competir com o nativo, você tem que dominar o idioma. Se você não está disposto a estudar o espanhol antes de ir, Portugal é a opção mais segura para trabalho imediato, mesmo com as comparações que eu estou falando. Agora vamos falar de um aspecto que as planilhas de Excel, as pessoas não falam, a adaptação cultural e o estilo de vida. Faz diferença, por mais que podemos achar que não. Isso é o que faz você querer ficar ou ir embora depois de 3 a 6 meses. O brasileiro culturalmente é uma mistura, nós somos expansivos, mais sentimentais, muitas vezes melindrosos, nos ofendemos fácil. Em Portugal você vai encontrar um povo muito educado, prestativo, mais reservado na deles. O português não é aquele amigo que vai te convidar sempre para jantar na casa dele na primeira semana, fazer amizade, querer sair. Existe uma certa melancolia. O fado, o estilo de música português, não é por acaso. No ambiente de trabalho, a hierarquia é forte. O doutor, o engenheiro, esses títulos pesam. Infelizmente, preciso tocar no ponto preconceito, um ponto sensível. Preconceito. Com o aumento da imigração, há relatos crescentes de xenofobia. Não é a regra, mas já vi muitos, inclusive nos meus vídeos. Portugal é um país acolhedor, mas você precisa ter casca grossa para ouvir comentários sobre brasileiros estarem invadindo. Venham nos outros vídeos nos comentários para vocês verem isso. A Espanha é outra vibe. O espanhol é intenso, assim como o brasileiro. Eles falam alto, gesticulam, eles vivem na rua, são mais amistosos. As terraças, mesas na calçada, estão sempre cheias. Seja terça-feira à noite, domingo de manhã, não importa. É uma cultura de aproveitar a vida agora. Para o brasileiro extrovertido, a Espanha parece um parque de diversões. Sempre alegria, animação, falar alto. Eles são diretos, às vezes até parecem rudes, mas não são. O garçom não vai te tratar com aquela delicadeza servil. Ele joga o prato na mesa e diz: Jimmy. Não é falta de educação, é o jeito deles. Se você é muito sensível, pode se assustar. Mas se você entra na onda, você se sente muito vivo na Espanha. Se adapte rápido, adapte você ao país. E a saúde pública, o fiel da balança. O SNS português, Serviço Nacional de Saúde, foi por anos motivo de orgulho. Hoje ele enfrenta imensas dificuldades. Falta de médicos de família, urgências, filas de espera longa. Então a Espanha está com essa complicação. Quem tem condições em Portugal faz o seguro de saúde privado. É barato comparado ao Brasil, inclusive para a família, mas é um custo extra. 20, 30 euros a mais faz diferença. Na Espanha, a sanidade pública é considerada uma das melhores do mundo. Funciona muito bem. As instalações parecem hospitais particulares, o acesso é universal para residentes, para quem está legal. Claro, tem as filas, sim, mas a estrutura e a disponibilidade de especialistas, na média, ainda superam a atual fase crítica do sistema português. Vou falar agora sobre educação para os filhos. Ambos os países são excelentes. A escola pública é de qualidade, segura e inclusiva. Em Portugal, a vantagem é óbvia, a língua. Seu filho chega, entende a professora, com algumas diferenças de vocabulário, de palavras, mas entende perfeitamente. Na Espanha, seu filho vai passar por um período de adaptação. As crianças são esponjas, em 3 meses estão falando, mas é um estresse inicial que você vai precisar gerenciar com seu filho. Se for para regiões como Barcelona, seu filho será alfabetizado em catalão e espanhol, que é um espanhol afrancesado. Isso é uma riqueza cultural incrível. Ele será trilingue, mas você, como pai ou mãe, precisa estar preparado para ajudar no dever de casa, em uma língua que você talvez não domine. Por isso é importante estudar. A segurança. Aqui é um empate técnico no topo do mundo, Portugal e Espanha. Estão entre os países mais seguros do planeta. Eu vivi lá, não tinha medo nenhum de ser assaltado. Também pessoas que estavam comigo. Você pode andar com o celular na mão, voltar para casa de madrugada, sair cedo, seus filhos podem brincar na praça. O tipo de violência que pensamos no Brasil, assalto à mão armada, sequestro, estupro, é raríssimo. O que existe são furtos de oportunidade, os batedores de carteira em áreas turísticas.
Mas a sensação de paz, maravilha. Essa sensação não tem preço. É o que faz tudo valer a pena. Então, para quem é cada país? Vamos ao veredito estratégico, baseado no seu perfil. Primeiro perfil, aposentado ou detentor de renda passiva. Se a sua renda convertida em euros fica ali na casa dos 1.500 a 2.000 euros para um casal, Portugal, especificamente o interior de Portugal, é o seu lugar, você vai viver muito bem. Você consegue uma qualidade de vida excelente, paz, segurança, fala a língua, entende tudo e vão te entender. A Espanha exige uma comprovação financeira maior para o visto. Agora o perfil 2, um jovem profissional ou um casal em início de carreira, sem o trabalho remoto. Se você tem garra, disposição para trabalhos braçais no início ou serviços, Portugal é a porta de entrada mais fácil devido à língua e à regularização. A manifestação de interesse não tem mais, mas tem outras maneiras. É o degrau de entrada para a Europa, Portugal. Sempre foi e continua sendo, apesar de estar mais difícil. Perfil 3. Profissionais de TI, nômade digital ou empresário. Na Espanha, sem dúvida, a Lei Beckham, a infraestrutura de internet, conexão de voos com o resto do mundo, no aeroporto de Barcelona, de Madrid, a energia cosmopolita, bem urbana, fazem da Espanha um hub melhor para quem ganha moeda forte e quer viver um estilo de vida mais premium. Esse no perfil 3, agora o 4. A família com foco em cidadania rápida, pegar logo o seu passaporte. Se o seu objetivo é passaporte europeu, o mais rápido possível para garantir o futuro dos filhos e netos, e você tem como se sustentar por 2 anos sem depender de emprego local imediato, é uma situação difícil, a Espanha é o caminho dourado devido ao acordo de cidadania de 2 anos para brasileiros. Agora um conselho que eu quero te dar. Não sei se você já ouviu falar, mas muita gente fazem as malas e voltam chorando, se arrependem. Então, não romantizem e nem depreciem a imigração. Imigrar é perder a sua identidade e construir outra, é começar do zero, onde o seu diploma e seu sobrenome não vale nada no início. Você vai ser o imigrante, nunca vai ser o do país. Vão te corrigir quando você falar, vão te olhar torto na fila, mas também é descobrir uma força, uma resiliência que você não sabia que tinha. É proporcionar aos seus filhos, à sua esposa, ao seu marido, a liberdade de ir e vir, poder viajar para a Itália, para toda a Europa, gastando pouco. É viver com dignidade, viver com segurança, com justiça. O segredo está no planejamento financeiro e de documentações. Não vá com dinheiro contado e sem documentos, visto e passaporte. Vá de maneira correta. Leve uma reserva de emergência para 6 meses no mínimo. Converta seu dinheiro em euro, que é vezes 6, e veja a realidade, pesquise. Veja o preço do aluguel no site Idealista, que funciona nos 2 países, antes de sair do Brasil. Entre nos grupos de Facebook da cidade para onde você vai, pergunte o custo da conta de luz no inverno e cuidado com golpes, tem muitas pessoas querendo enganar. Nunca jamais pague nada adiantado sem visitar o imóvel ou sem ter o contrato verificado. O desespero do imigrante é o lucro do golpista, eles abusam da nossa inocência de não conhecer. Para te organizar essa montanha de informações, eu não podia deixar de sair esse vídeo com ideias soltas. Eu desenvolvi uma metodologia de planejamento, não estou te vendendo nada. Quero que você faça o seguinte, pegue uma folha de papel e divida em 3 colunas, vistos possíveis, custo de vida estimado e plano B. Se você não tiver um plano B, para caso tudo dê errado, você ainda não está pronto para ir. Você fez o dever de casa? Se você estudou, se você está disposto a aprender uma nova cultura e a respeitar as regras da casa alheia, não querer que o país se adapte a você, você se adapte ao país. Tanto Portugal como Espanha podem ser os melhores anos da sua vida se você for para lá. A escolha entre o nosso irmão, essa pátria querida Portugal, e o vizinho rico, entre aspas, Espanha, depende do tamanho do seu bolso e principalmente do tamanho da sua disposição para se adaptar. A Espanha é mais difícil de se adaptar, porém a médio e longo prazo os benefícios são maiores. Portugal te abraça literalmente na língua, mas te aperta no salário. A Espanha te desafia na língua, mas te recompensa na vivência e no poder de compra. Eu quero saber de você agora, é muito importante essa troca. Qual que é o seu maior medo? Por que você ainda está procrastinando? É o visto negado? É não conseguir emprego? É a solidão? É a diferença de cultura? É a língua? Escreve aqui nos comentários. Meu maior medo é. Qual o seu maior medo? Complete a frase. Eu vou ler e responder os comentários como eu sempre faço, para tentar te dar uma luz específica sobre o seu caso. E se esse conteúdo te abriu os olhos, te trouxe uma clareza que você não tinha antes, te ajudou em algo, essa é a minha missão. Não esqueça de verificar se você está inscrito no canal, porque na semana que vem eu vou trazer outros vídeos, eu faço 2 por semana, mostrando tudo.
simulando várias coisas e te ajudando nesse planejamento, falando coisas polêmicas, mas verdadeiras, dicas, como fazer isso, como fazer aquilo. Você não pode perder isso, se inscreva. Prepare seu passaporte, ajuste o planejamento e lembre-se, o mundo é do tamanho que a gente sonha, mas a imigração, você tem que ter pés no chão. O mundo real não está só aqui, está fora daqui. Pessoal, um forte abraço. Nos vemos do outro lado do Atlântico em breve, que eu voltarei, se Deus permitir. É um plano. Não sei quando, pode ser daqui a um mês, como daqui a anos, mas eu voltarei. Até o próximo vídeo, obrigado por ficarem até o final. Tchau.